Se quiser baixar para minha TV, que senão estou vendo para ver. De acordo com os agentes, os bandidos promoviam roubos em séries na Gávea, Jardim Botânico e na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Boa noite, senhores, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de terapia do luto. Véspera de feriado, né? Feriado é uma época boa para saída da rotina. As pessoas costumam falar muito mal da rotina e eu sou um defensor dela. A rotina gera segurança, estabilidade, previsibilidade. A rotina une, confia, gera confiança. Mas amanhã é um dia para a gente sair dela. A rotina é importante, mas sair dela é muito gostoso, né? Mas eu não tenho dinheiro para ir num restaurante, para ir num barzinho, para ir no cinema. Mas em casa, faz uma comidinha diferente, vamos assistir um filme junto. Sair da rotina é de grande importância e amanhã é o dia. Então é um feriado nacional. Espero que você se organize para sair da sua rotina um pouco. Alguns vão sair por alguns dias, né? E só voltam segunda. Outros voltam na sexta e sábado. Mas aproveitem esse dia para sair um pouquinho dessa rotina.
Deixa eu abrir a nossa aula para começarmos. Então, vamos lá. Essa é a nossa 7ª aula e vamos continuar a falar dos sentimentos dos enlutados. Eu trouxe essa obra de arte, que é de José Joaquim da Rocha, um português, é chamada O Beijo de Judas e Pedro cortando a orelha de Malcolm. É uma obra sacra e que fala de falsidade, traição e ira, mas também fala de uma ira com desejo de matar e a morte do outro sendo celebrada. Então, quantas vezes você já viu alguém celebrando uma morte, feliz com a morte de outra pessoa? Quantas vezes você já viu a pessoa ou você mesmo ter vontade de matar alguém? Todos nós já passamos por isso. Nem que seja um pensamento automático rápido. Cara, eu vou matar a fulana. Eu vou agarrar no pescoço dela. Nem que seja um pensamento rápido. E depois, óbvio, o superego chega e o bom senso. E a gente administra o pensamento automático e ninguém aqui mata ninguém. Mas tem um momento em que é autorizado. Você está autorizado a matar, principalmente nas guerras. E aí o cara que está lá mata. Ele não é um psicopata, mas ele mata. E ele tem um gozo naquele momento. Depois ele volta para o país dele como um herói de guerra e festejam ele porque ele matou. Nesse mesmo país em que ele é um herói de guerra, também tem penas muito longas e severas para assassinos. Mas naquele momento foi autorizado matar. Como foi autorizado matar na história, e aí tem um cunho religioso propriamente dito, mas histórico, foi autorizado matar Jesus e muitos festejaram. Foi autorizado aqueles PMs que entraram no Alemão matar aquelas 121 pessoas. Freud atendeu muitos heróis de guerra traumatizados com a culpa e a visão o tempo todo daqueles corpos e de matar. Mas é um instinto humano que vem de uma pulsão de morte inerente a todos nós. O desejo de matar. E a traição? Por que trai? Por que trai o parceiro, o amigo, o parente? Por que faz uma coisa que vai causar dano àquela pessoa que é do convívio? Essa traição pode vir de uma inveja. E a inveja não tem a ver com eu querer o que é do outro, mas eu querer que o outro não tenha, que perca para ficar igual a mim. Essa obra de arte é muito mais complexa do que simplesmente um beijo de Judas ou Pedro cortando a orelha de um soldado que queria agredir Jesus. Essa obra de arte é muito maior do que tudo isso, porque ela traz sentimentos e comportamentos
altamente humanos e que depois, no pós-morte, os sentimentos são equivocados. O festejar pela morte daquela pessoa ou santificar o morto e nunca simplesmente humanizá-lo. Uma das principais técnicas na terapia do luto é humanizar o falecido. Vamos falar bem dele, tá? Mas agora me diz quais os defeitos que ele tinha. Vamos humanizar esse ente querido. É uma técnica muito eficaz, é criada pela psicanálise, mas utilizada pela psicologia também. Maria Schuan, boa noite, Maria. Bem-vinda. Maria Schuan, você está podendo falar? Não? Oi, professor. A internet está lenta, mas eu estou conseguindo sim. Então vamos. Quando você olhou essa obra de arte, o que veio primeiro à sua mente? Que tipo de referência? Que pode ser associado à terapia do luto ou não, porque aqui estamos também falando de comportamento humano de uma forma geral. Fica à vontade, Maria. Então, eu percebi a violência, né? Dente por dente, na questão de Pedro, né? Com a espada, e a falsidade, né? Essas emoções que causam, né? E depois o arrependimento, né? Porque em cada situação, certamente que veio o arrependimento. O que eu consegui extrair assim rapidamente. Interessante, Maria, que os livros, no plural, os livros sagrados, como o Alcorão, a Bíblia e outros, que não é porque eu não citei que é menos sagrado, mas todos eles pregam a paz e o respeito pelo próximo e pela escolha do outro. E essa igreja, ela foi a mais assassina, que mais matou, historicamente. Não é para discutir o assunto porque está na história, é um fato. Matou não só bruxas, mas chamava de bruxo quem não concordava politicamente com aquilo. Exatamente. Esses não são católicos ou protestantes ou evangélicos, não. Esses são radicais extremistas. Porque Maria, o islamismo, prega o amor. E quantos radicais tem? Quantos terroristas levantando a bandeira do Islã, do islamismo, para matar homens-bombas, 11 de setembro e etc. Pessoas criadas a partir daí, mas o islamismo não é. E o catolicismo, Bíblia, e agora de uma forma mais ampla, os evangélicos estão envolvidos agora. Nunca pregou, nunca esteve escrito ali a diminuição do outro pelo pecado. Está escrito ali que você é pecador igual, igual. E os radicais manipulam isso para fazer com que o céu seja só deles. Difícil, não é, Maria? Os radicais extremistas religiosos, não é? Tem muito disso, né? Aquela questão de que eu preciso impedir o outro à minha maneira e forçando, né? O outro a ter medo, a temer, e aí ele não avança em nada. E eu tenho a manipulação de tudo, né? Então, Maria, é tão extremista, Maria, que se
um radical, não estou falando de todos os cristãos, o radical que é doente, adoecido, chama Buda de demônio, chama Iemanjá de demônio. Se um budista chamar Jesus de diabo, o que vai acontecer, hein? É, Uma represária represado. absurda. Coloca no seu Instagram, Jesus é diabo, para você ver o que vai acontecer. Você é Agora, excomungada de todas as formas, por todas as religiões, ou crenças. agora, quando eles dizem que o sagrado do outro é demônio, aí todo mundo fica quietinho, né? Por causa da cultura cristã. Está tudo errado, né? Não tem que chamar Jesus de demônio, não. Mas também não tem que chamar a fé do outro também, não. Até porque, Maria, vou contar um segredo, fica só entre a gente. Uhum, O demônio não existe, tá? também Nem acho. nem o inferno. Isso foi Também uma acho. criação cristã para manipular as pessoas. Se você não fizer o que eu estou mandando, se você não pagar o dízimo, se você não fizer assim, você vai para o inferno. E manipula as massas, Maria, até hoje. É isso aí. Tudo está no pensamento, né? Tudo que é feito, é o que a gente estava falando, a questão até do celular, né? Aquela coisa que vicia e o pensamento, a hipnose que é feita, né? Então, ele vai se autodestruir. Não tem jeito. Se lá na frente você não vai contribuir com o dízimo, ou se você não ajudar aqui, de certa forma, nessa obra lá da igreja ou do centro, onde for, né? Nada vai andar. A sua prosperidade, a sua abundância depende desse dízimo, e aí você acredita nisso, e é onde tem os demônios, né? E o diabo que está só na sua cabeça, na sua mente. Sim, perfeito. E aí, Maria, isso tudo lembra uma programação neurolinguística, né? Que nós Exatamente. usamos tanto aqui quando a gente programa o paciente, seu luto vai acabar dia tal. Não, isso tem, vamos programar isso aqui. Então, semana que vem, dia tal, você inicia determinada atividade. E aí você programou o cérebro daquela pessoa com o entendimento de que aquilo vai ser bom, mas as religiões, e Maria, eu estou falando de todas, tá? Sim, sim. Porque umbandistas, candomblecistas, é, religiosos que seguem a escritura de Allan Kardec também pensam do mesmo jeito, só eles estão, os extremistas, tá? Os extremistas, que só eles estão certos e que só eles estão bem, porque só eles cuidam da forma que eles acham que deve ser. A Todo coisa é bem profunda, professor. Numa ocasião, eu fui voluntária numa casa espírita, Kardec, e existia lá uma outra professora, eu ajudava com os adultos, né, alfabetizando adultos. E quando eu cheguei lá, o que você imagina numa casa em que prega o evangelho, né, de Jesus? Que você não vai ter inveja, que você não vai ter ledo engano, claro. A primeira coisa que eu ouvi foi: ah, você vai tomar o meu lugar? Eu falei: tomar o seu lugar? Como assim? Aqui somos todos voluntários, não tem nenhum retorno financeiro. Eu não estou entendendo qual é o seu receio. Não, é porque você é mais jovem e você está mais antenado, você sabe demais, então você vai tomar o meu lugar. Uma casa de caridade, né, professor? É Pois é, difícil compreender isso, né? Maria, mas em qualquer lugar nós vamos observar nitidamente o posicionamento do ego das pessoas, em qualquer lugar, né? Maria, obrigado, Maria. Ivone, boa noite, Ivone, bem-vinda. Oi, professor, boa noite. Ivone, Lacan ensinou para a gente, eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir porque é muito importante. Trouxe uma teoria do efeito do espelho, que em algum momento
na primeira infância, aquela criança percebe que ela não é um pedaço da mãe. E ela se desconecta. Como se ela estivesse se olhando no espelho, ela percebe que a mãe não é igual a ela e que ela é uma pessoa única, desconectada de tudo e todos. Nesse momento se instaura o vazio existencial e o posicionamento do ego. Esse ego faz com que essa criança, e a partir de agora, para a vida inteira, essa criança entenda que ela é especial, diferente, melhor. Ainda tem um narcisismo primário inerente a todos nós. Então, todos nós, Ivone, de alguma forma, entendemos que somos melhores, diferentes. Diferentes somos, cada um é único. Mas você se vê melhor, porque o ego te posiciona assim. Conforme você faz terapia ou a sua experiência de vida te traz a informação de que você é só mais um grão nesse universo gigante. Mas algumas pessoas não conseguem entender isso, Ivone. E o posicionamento do ego é tão forte que somente a minha fé é importante, só a minha fé salva, e todos os outros estão errados, equivocados e cultuam o demônio. Em alguns casos, Ivone, as pessoas matam em nome dessa fé. Ivone, como você viu essa obra de arte? Fica à vontade. A obra de arte me influenciou sobre ali a ganância, né? Devido, não sei o porquê, mas porém ali é a fúria, né? Que está me mostrando ali. Então, de alguma coisa que deve ter acontecido, né? Não sei explicar, tá meio confuso. Hoje também estou meio Mas desatenta. achei interessante, Ivone, você ter usado a palavra fúria. Essa ira, essa fúria, vem de um pensamento automático. Os pensamentos automáticos, eles vêm de uma pulsão de morte e de um recalcamento de um trauma no inconsciente. E, de repente, vem aquela raiva, aquela fúria, a vontade de matar, a vontade de quebrar, de destruir. Mas, Ivone, o que a psicanálise ensina é que nós temos que administrar o pensamento automático. Essa função virá, em algum momento virá. E você tem que saber administrá-la, refletir e pensar por que eu estou com tanta raiva. Isso é a verdadeira busca do autoconhecimento e é o que a psicanálise trabalha o tempo inteiro. Por que você está sentindo isso? Por que, quando eu falei, Ivone, você é gorda, e você ficou irada, revoltada, triste, chorou? Por quê? Esquece que eu te chamei de gorda, agora é com você. Por que você ficou tão magoada com isso? E vem o pensamento automático, você me xingou, eu não sou gorda nada, que não sei o que, safado, vai tomar aqui, vai... E aquela ira que ficou em você. E aí a busca pelo autoconhecimento é por que eu fiquei com tanta raiva? Será que eu me sinto gorda? Será que eu estou gorda mesmo? Será que eu não me relaciono bem com o meu corpo? Porque você poderia simplesmente brincar e falar para mim, eu sou gorda, mas eu sou gostosa. Mas não, você ficou com ódio, com raiva. Por quê? Mas, Ivone, a maioria das pessoas culpam o outro. É verdade. Ele me chamou de gorda. Ele tá, mas por que você está com tanta raiva? Esquece ele. Ele responde pelo que ele faz lá no inconsciente dele. É verdade. Agora é sobre você. Agora tem aquela pessoa que está te maltratando o tempo todo. Não adianta ficar com ira, não adianta revidar. Isso não leva a nada. Eu Eu só posso... fico
desculpe cortar o senhor, eu só fico mesmo com ira se eu ver que é um abuso. Aí eu vou demonstrar que eu não estou gostando. Não, sim, tá ótimo. Você não está gostando, você não gostou daquele abuso, você fala, olha, eu não gostei. E tá bom, mas não revide. E outra, se você está permitindo que abuse de novo, de novo, de novo, de novo, agora já é contigo. Por que que você não saiu fora? Por que que você não se afastou desse abusador? Eu sei, Ivone, que tem inúmeros motivos pelos quais as pessoas não se afastam dos abusadores. Diz sobre isso, porque muitas das pessoas não se afastam dos abusadores porque se sentem amados por esse abusador. Ivone, olha, eu vou te falar uma coisa, Ivone, muito louca, mas muitas mulheres que foram estupradas desenvolvem sentimentos pelo estuprador. Sim. Isso é tão comum, Ivone, só que esse sentimento não é aceito. Mas é tão comum, né? Sonhar que está sendo estuprada de novo e sentir prazer com isso, porque tem um sentimento muito triste em volta disso, Ivone, que é, mas ele me quis, ele me desejou. As pessoas estão tão tristes e solitárias, Ivone, que isso seduz. Olha que absurdo que eu estou falando, mas é real. Entende, Ivone? E dizem que o estuprador, se você gostar, ele desiste de você, né? Ele não insiste. É uma coisa assim, ele tem o prazer que a pessoa tenha medo, né? Se a pessoa se ele sentir que a pessoa teve prazer e deixou, ele não vai em frente. Porque o fetiche dele é a força. É sem você querer. E chega lá, você quer, não tem graça, porque assim é fácil, Ivone. Ele arrumava uma namorada, era mais fácil. Sim, Mas não, o fetiche doentio dele, a psicose dele é em ver o outro não querer e sofrer com isso. Ver o sofrimento do outro gera gozo para ele. Está muito doente, né, Ivone? Isso, um está doente. Agora, tem outros doentes, Ivone, que é ver a fragilidade do outro. Como, por exemplo, os que têm fetiches altamente patológicos, psicopatológicos, por crianças. Então, ver a fragilidade, não conseguir se defender, gera prazer naquele homem, porque o que consegue se defender, o que já tem um pensamento formado, ele acha que não vai querer ele. Olha como um problema de autoestima, né? Perigoso, né? E perigoso demais, mas tem tratamento. E nós não podemos fechar a porta para ele. Porque, Ivone, quando a gente fecha a porta para um estuprador, a gente está permitindo que ele estupre mais. E eu tenho uma colega que é psicóloga da polícia, né? E ela atende essa parte da psicologia lá. Então, ela tem que conversar com eles, né? Aí ela falando que um deles falava assim, é prazeroso ver a criança sentir dor. Aí eu falei assim, gente, ela falou assim, olha, eu não sabia, eu como psicóloga não sabia se eu chorava ou se dava esporro nele. Mas aí e eles são terríveis, tá? E assim, até um bateu na bunda dela. São cara de pau mesmo. Sim. Mas a gente precisa tratar e ver de onde vem essa fragilidade, essa pequenice gerar tesão, desejo. Porque, na verdade, Ivone não se vê capaz de seduzir uma pessoa adulta.
Muitas das vezes fazem sexo com animais, porque acham que seres humanos não vão se atrair por eles. Fazem sexo com cadáveres, porque acham que as pessoas vivas, adultas, normais, normal é uma palavra muito complexa, né? Mas enfim, não vão se atrair por eles, né? É que vai ser uma coisa normal para eles, né? E eles, na realidade, nos pensamentos e sentimentos dele lá, é a fúria do desejo, do prazer, da dor, né? Sim, mas da onde veio isso? Isso, Ivone, veio de uma composição da sexualidade dele vindo da infância. Tem algum trauma lá, Ivone? Às vezes, uma criança, abre a porta do quarto e assiste uma cena de sexo, mesmo que seja rapidamente. Na visão de uma criança, Ivone, aquilo é agressivo. Quem está fazendo está uma delícia, faz mais rápido. Mas para uma criança assistir, é agressivo, ela não entende. Estão os dois sentindo prazer. É uma cena agressiva para aquela criança. Essa criança pode recalcar isso, Ivone, esse trauma, e associar o sexo, o amor, o desejo à agressividade, à dor, entende? E cria-se aí sádicos, masoquistas, estupradores, e por aí vai. Tem. Eu, na realidade, eu pensei que fosse outra coisa. De pensar, não sabia que poderia ser por isso. Engraçado, né? E também, Ivone, é abuso. Aquela criança foi estuprada, abusada. Ela pode ter associado o sexo, o amor, o desejo, àquele evento traumático e agressivo. E cresce e repete o que causou dor. É muito comum também um abusador, um estuprador, ter sido abusado na infância. Isso também é muito comum. Muito doido, né? É, bem doido mesmo. Dá para Valeu, confundir. Ivone. Nada. Boa noite, professor. Obrigado, Ivone. Nada. Obrigado, senhor. Alexandra, boa noite, Alexandra. Bem-vinda. Olá, professor, boa noite a todas. Não tem como, Alexandra, a gente puxa para o luto, mas a gente conversa, e aí a coisa vai para outros caminhos, mas tem tudo a ver com o comportamento humano, né? Alexandra, quando você viu essa obra de arte, ela conta uma história, talvez a história mais famosa do mundo, né? Independente da fé de cada um, todo mundo conhece bem essa história que fala de falsidade, traição, ira e imposição de uma crença. É Jesus, é o Messias. Não, para mim não é. Para mim ainda vai vir, então é um charlatão, vamos matar ele. Se você acha que é, e eu acho que não, respeita quem acha e respeita o que não acha. Mas o respeito com relação à fé nunca existiu, Alexandre. Nunca. Tanto que ainda existe guerras lá na dita Terra Santa até hoje, né? Alexandra, fica à vontade para falar da obra de arte. Então, professor, não conhecia a obra em si. Eu sou filha de pais bem católicos, então é corriqueiro, né? A gente lê a Bíblia, né? Eu conheço desde criança. Então, eu conheço a passagem da Bíblia que relata, né? Eu acho que é João capítulo 18. E tem uma coisa nela que eu acho interessante que talvez para mim é das mais bonitas, que vai além da questão da traição, da ira,
da raiva, né, desse sentimento de explosão que vem diante de uma situação que é injusta, que não deveria, não poderia, porque o ato do Pedro em cortar a orelha de um servo, né, o Malco era um servo do sacerdote, ele não era um dos soldados, e arranca e decepa a orelha dele, era no intuito de proteger a Jesus, né? Dizer, não, vocês não podem, não devem, eu vou protegê-lo. Mas mostrando também, levantando armas conforme os que foram buscar Jesus. E Jesus teria dito a ele, não, abaixe a espada, guarde, eu não negarei o chamado do meu Pai. E aí do ponto de vista mesmo da religião, e ele repõe milagrosamente a orelha de Malco. Então, ali ele ensina que, mesmo diante da ira, da raiva, da revolta, dos piores sentimentos, a gente precisa dominar o melhor de nós. Agora, para a psicanálise, né? O melhor de nós, que é o perdão, que é o Então, amor. a Alexandra, controlar, tentar controlar o pensamento automático não é de hoje, né? Não é, Não né? é. Eu já era um grande psicanalista, viu? Sim, sim. Então, ele quis mostrar isso diante de toda aquela situação onde todos possivelmente estavam irados, revoltados, cheios de coisas ruins, deixando que o pior de cada um florescesse, porque nós somos assim, nós temos coisas boas, mas também nós temos coisas ruins dentro da gente, e só cabe a cada um de nós, e até onde a gente consegue, porque existem situações que a gente não sabe se de fato vai dominar, aquela coisa instintiva, né? Afinal, somos seres biológicos e a gente reage a certas situações, é instintivo. E ter isso, precisa ter, de fato, um trabalho mental aí, muita terapia, muito poder sobre si mesmo para conseguir, diante da injustiça, dos nossos algozes, a colega falou aí de situações de estupradores, né? Eu imagino um profissional que tenha que lidar com isso, precisa ter um trabalho também muito forte dele para com ele, né? Será que eu aguento isso? Será que eu suporto? Porque vai de encontro ao que eu penso, ao que eu defendo, mas enxergar naquele outro, como Jesus enxergou no Malco, por que ele veio fazer isso? O que esse mal, né? Qual é a raiz desse mal, né? Não é passar a mão de forma nenhuma, mas ver a sombra daquele indivíduo, né? Daqueles seres que estão completamente adoecidos, né? São essas pessoas que estão aí à margem da civilidade, né? Para justificar os atos. Enfim, toda a maldade humana, né? A gente se pega vendo o noticiário ou lendo uma notícia, a gente é cercado da maldade humana o tempo todo, né? Então, a obra, ela retrata tudo isso, toda a nossa maldade, todas as nossas sombras, mas que a gente deveria e poderia, né, trabalhar para que a luz que existe também dentro da gente existe, talvez a psicanálise seja esse trabalho aí que a gente faz para tentar reacender essa luz que existe dentro da gente, para não retribuir o mal com o mal. Perfeito. Alexandra, foi perfeito o que você falou, mas eu sempre vou levantar a bandeira, Alexandra, de que esse estuprador, esse assassino, precisa de atendimento psicanalítico. Sim. Porque psicanálise. Psicanálise, se ele veio, é porque ele sabe que é um erro. Ele não está conseguindo controlar o pensamento automático, ele não controla, ele vai lá e faz, e goza. Mas ele está aqui pedindo ajuda. Quando você diz não, estuprador, nem pensar, não vou atender mesmo. Até porque hoje em dia temos toda uma segurança de videochamada, enfim, né? Mas quando você não atende, você tem culpa nisso. Você está soltando um estuprador que veio pedir ajuda.
Uhum. Então, a psicanálise, você falou perfeito, não é passar a mão, dizer que ele está certo, não é dar, não, tadinho, você está doente. Não, isso é uma doença, pode fazer. Não, não é isso. Mas tratar ele. Você pode conseguir tirar um estuprador da rua, sim, entende? Então, um assassino é mais complicado porque pode ter relação com questões psiquiátricas muito mais graves que não têm cura, como psicopata, né? E aí você usou, Alexandre, a palavra sombra. Todos nós temos essa sombra, é esse outro eu, né? Que também é mau. É difícil as pessoas assumirem que a gente tenta fazer o bem o tempo todo, mas todos nós temos esse bom e esse mal. Ninguém é de todo bom, santo, e ninguém é de todo mal. Eu Sim. lembro de um estuprador, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Ted Bundy. Nossa, ele estuprou muitas meninas, ele ficava em porta de colégio, levava para uma floresta, matava, enfim, né? E o Ted Bundy, quando prenderam ele, a esposa dele ficou em estado de choque. Porque quando ela conheceu ele, ela tinha uma filha pequena e ele cuidava da filha como se fosse filha dele. Ele nunca tocou naquela menina. Ela ia trabalhar e ele levava ela para a escola, trazia ela da escola e ninguém acreditou que ele era o Ted Bundy, né? Aquele serial killer, porque ele não só estuprava, ele matava, também foram muitas, né? Então, precisa de ajuda. E, Alexandra, você me fez pensar numa outra coisa. Alexandra, não, eu não quero que vocês saiam daqui achando que a psicanálise é contra a fé e a religião. Não é. A psicanálise Sim. é contra o extremismo e o uso dos livros santos, a Bíblia, o Alcorão e outros, para causar o mal para o outro, né? Uhum. E muita gente faz isso, em todas as religiões, todas, absolutamente todas. Então, o extremismo e o fanatismo, a psicanálise é completamente contra. A psicanálise é a favor que você tenha a sua fé, principalmente aqui, em terapia do luto. Eu acho que é o único momento que a gente pergunta, e a sua religião? Você tem ido lá? Não é melhor você ir lá? Volta lá, né? Mas, Alexandra, eu me pergunto, vocês estão prontos como um evangélico atender um budista, um candomblecista atender um católico? O psicanalista se despe dele e veste o outro. Então, tem que estar com a cabeça boa. Sua fé é muito importante, mas ela é sua. O outro tem outra. Então, como eu falei antes, aquele caboclo da Umbanda é diabo. E se o outro chamar Jesus de diabo, como você vai se sentir? Entende? É a fé do outro, né? Para o outro, Buda é Deus. Então, é compreender o real do outro e a fé do outro. A gente precisa ter essa empatia do entendimento que o real do outro é outro real, não é igual ao meu e tem que ser respeitado também, né? Mas a gente vai Perfeito. conversar. Mas a gente Eu vai acho, conversar. Para. eu acho que é exatamente isso mesmo, professor. E é claro que é um trajeto, um percurso que a gente precisa percorrer em relação a isso, porque não é fácil é, a gente ir de encontro àquelas coisas que às vezes estão enraigadas em nós, né? Toda uma questão cultural e tudo, né? Eu acho que o primeiro a ser trabalhado, né, quando você quer de fato abraçar a psicanálise, o Freud já dizia isso é, primeiro a gente precisa conhecer nossos próprios abismos, mergulhar para nossa própria escuridão, né? É. E a visão de que Deus olha mais para mim do que para o outro é natural por causa do posicionamento do ego. Então você acha que você é especial para Deus. Você é mesmo, mas todos nós somos também. Da mesma Entendeu? forma.
mas o ego acaba posicionando as pessoas como super especiais e tem uma necessidade tão grande de ser especial que precisa se conectar com esse divino diretamente. E coisas que não existiam há 50 anos atrás passam a existir como revelação de entidades superiores. Oxalá fala comigo, o Espírito Santo me revela, eu vi Buda. É a necessidade de se ver especial para esse divino, porque o Espírito Santo fala comigo e não com você. Tanto que eu te trouxe um recado dele. Você vê um posicionamento como eu fico muito especial agora? O Espírito Santo falou comigo, não falou com você. Isso me coloca numa posição de o queridinho do Espírito Santo. Você entendeu? Entendi. Entendi. E é muito difícil isso, né? O entendimento de igualdade religiosa e o entendimento da expressão de irmandade usada em todas as religiões, que é só uma expressãozinha, porque não é levada a sério. Somos irmãos de fé mesmo? Então somos irmãos. Não vai rolar fofoca, intriga. Nós somos irmãos. Porque essa fofoca, intriga, Alexandra, que tem na igreja, tem em todo lugar. No centro de Allan Kardec, como a Maria falou, no centro, nos grupos de budismo, nos templos budistas, todos os lugares tem. E a expressão irmandade fica colocada de lado. Mas não somos irmãos de fé? Eu acho que tem que ser levado isso mais a sério, né? Perfeito, professor. Obrigado, Alexandra. Pode entrar aqui a hora que quiser, ficar à vontade. Obrigada. Isabelle, boa noite, Isabelle. Bem-vinda. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Isabelle, já conversamos sobre tantas coisas, né? Sobre essa obra de arte, sobre intrigas, falsidade, traição. A gente confia tanto, né, naquele melhor amigo e, de repente, ele te trai e você se decepciona demais. Porque, na verdade, Isabelle, você esperou muito do outro e desumanizou o outro. É meu amigo, nunca, mas é humano. As pessoas erram, não é? Isabelle, qual a sua visão sobre essa obra de arte? É exatamente isso, né? Acredito que é ali, né, um conflito entre eles, né? Uma briga entre eles, né? Uma guerra entre eles, porém todos são seres humanos, né? E todos nós erramos o tempo inteiro, né? Não só com os outros, mas com nós mesmos. E eu acredito que muitas das vezes, né, quando o outro faz algo que nos machuca, não fala mais sobre nós mesmos, né? O porquê isso nos machucou. Então a gente tem que aprender a lidar com nós mesmos. E é exatamente isso. E eu acredito muito que independente da situação, ou a gente permite que as pessoas nos machuquem. Então, a partir do momento em que você permite mais de uma vez ou duas vezes, acaba você permitindo essa dor, essa guerra, essa briga. Então, às vezes, essa briga é muito interna nossa, que a gente que tem que resolver com nós mesmos. Mas óbvio que todos nós somos seres humanos, somos pessoas, erramos um com o outro e que tem sempre essa rivalidade, né? Não só entre amigos, mas até pessoas que a gente nem conhece hoje, né, com a rede social. Então, eu acredito que é essa comparação, sabe? No entanto, que você vê ali o rapaz olhando muito para o outro rapaz, quase encarando, né, cara a cara com o outro, meio que sabe, como se ele tivesse, não sei, assim, invejando o outro rapaz, mas assim... Na verdade, é Judas indo dar um beijo em Jesus, o beijo Jesus. da traição, né?
Exatamente, eu nem sabia. Então, assim, é algo assim, sabe? Então, e a expressão dele é como se ele tivesse realmente, né? Porque, assim, para uma pessoa trair a outra, né? Ou até mesmo. Tem vários milhares de outros fatores, né? Mas uma delas é a inveja, né? Ou querer ser, ou até mesmo para se proteger, né? Então, é muito complexo, né? Então, eu acredito que é uma rivalidade ali, uma briga muito forte entre eles. Isabelle, perfeito. Mas o nosso paciente, Isabelle, ele chega vitimizado. Ele é vítima do outro. E aí, quando você fala para ele, Isabelle, mas é a sua responsabilidade nisso? Porque ele começa a terapia, Isabelle, como se ele fosse um santinho. Sim, Ele só vai expressar a verdadeira responsabilidade dele naquilo depois que a transferência estiver pronta, ele confiar mesmo em você, porque ele sim, chega vítima do mundo, todo mundo faz exatamente. mal e ele nunca erra. E quando você Exatamente. fala, mas qual foi o seu erro nisso? Ele, não, eu não erro. Aí Sim, você em silêncio já faz ele pensar sobre a própria fala. exatamente. E Nós eu todos vejo, erramos. sim, e eu vejo muito isso nas minhas, né, nas minhas terapias, né, pessoais, né, que toda vez, assim, com a psicóloga, quando eu comecei, era exatamente isso, né, o problema de todos os meus problemas eram sobre os outros, né, então ela me fez muito refletir, no entanto que era uma psicanalista, ela me fez refletir que eu não sou a vítima da questão, sabe? Então, assim, é saber lidar, aprender a lidar com isso, mas a gente sempre vai se vitimizar, sempre vai se vitimizar o tempo inteiro, né? E é exatamente isso. Eu acredito que quando o paciente ele chega para gente, para ser tratado, ele sempre vai culpar o outro, né? Então é muito difícil a gente olhar para nós mesmos. É muito mais fácil a gente olhar para o outro, julgar o outro, falar mal do outro, só que muitas das vezes a gente faz igual, ou até pior. E aí já entra na questão da hipocrisia, né? Sim, sim. Perfeito, Isabelle, perfeito. Obrigado, Isabelle. Nada. Ana Carolina, boa noite, Ana. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Ana Carolina, quando o outro erra, a gente potencializa o erro do outro. Quando nós erramos, nós temos a tendência, é uma autodefesa de diminuir o nosso erro. Isso é um posicionamento do ego também. Isso é muito comum. Então, muitas vezes, quando as pessoas te acusam, falam, pô, mas você já errou muito mais. Eu? Eu não. Não, você entendeu errado. Então, potencializa o erro do outro e diminui o seu. Ana Carolina, qual a sua visão pessoal sobre essa obra de arte? Fique à vontade. Essa visão me trouxe muito preocupação mesmo, de potencializar o erro do outro, né? E esquecer o meu, né? Bem como o senhor falou aí. É uma situação que eu estou vivendo, né? Essa questão de separação. Mas também está me vendo um despertar, né? Que também tive meus erros, né? Também sou humana. E estou tendo esse entendimento. Entendo, mas, Ana Paula, a gente precisa de um equilíbrio nisso, né? Porque não dá para diminuir muito, de diminuir os nossos erros. Errou, você está errado. E agora também não dá para se culpar por tudo. Muitas das vezes o erro é do outro mesmo. Então a psicanálise é isso, né? A gente tenta consertar o 8 e o 80 para ficar ali no 40, mais ou menos, porque não dá para se vitimizar, mas também não dá para carregar a culpa de tudo e achar que tudo é culpa sua. Isso é muito comum, a pessoa achar que tudo é culpa dela quando ela é vítima de um narcisista.
O narcisista faz essa lavagem, né? Faz essa coisa de é você, a culpa é sua, é tudo você, e não assume nada. E a vítima do narcisista, ela se vê culpada por tudo, né? Então, e tem uma autocobrança muito grande. A gente tem que tomar cuidado, Ana, porque não dá para diminuir os erros. Eu errei e errei. Eu vou pedir desculpa, eu vou dar um jeito de consertar isso aqui, mas eu também não tenho culpa de absolutamente tudo, né? Não dá para. Eu sempre falo, nós somos seres desejantes, mas altamente culpados. A gente se sente culpado e sente remorso por quase tudo que é feito e dito. Então tem que ter um equilíbrio nisso, entende? Entendo. Estou tentando. Não, mas, Ana, olha, é o que a Alexandra falou. Nós vamos estudar, ser psicanalista, ser terapeuta do luto, e vamos estudar mais e mais, mas a perfeição não existe. Nós somos seres humanos. Psicanalista não erra. Psicanalista é perfeito, ele é psicanalista. Não. Atrás daquele terapeuta do luto, atrás daquele psicanalista, tem um ser humano. Então, cuidado com a autocobrança. A gente tenta, mas não se cobra tanto, não. Entendeu, Ana? Entendi. Tá. Obrigada. Ana, obrigado. Maria Luzia. Maria, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Maria, então, a gente já conversou sobre tanta coisa aqui, agora estamos falando sobre culpa. Você conhece, todos nós conhecemos a história do beijo de Judas, e é muito famosa, e a ira de Pedro. O mundo inteiro conhece essa história. Quando você viu essa obra de arte, qual a sensação que você teve? Então, assim, a primeira visão que eu tive, eu nem me atinei que era uma obra bíblica, né? Não tinha prestado muita atenção. Mas, assim, a primeira coisa que eu vi foi conflitos, né? As pessoas brigando, tentando uma sair da outra, uma briga generalizada, né? Depois que eu fui me atinar que era uma obra bíblica, né? Que fala da traição, né? Da ganância, e um querendo mandar mais que o outro. É muitos fatores juntos. Sim, mas todos esses fatores que você citou, Maria, estão relacionados à questão egóica, ao posicionamento do ego. Eu quero ser melhor, eu quero ser maior. Eu defendo mais Jesus, quer ver? Eu vou cortar a orelha dele. E para ter um posicionamento melhor na visão daquele Deus, então é tudo para posicionar o ego, entende? Sim. E uma época, Maria, altamente machista, você pode ver que quem resolve e cria os conflitos são só homens, né? As mulheres não Sim. tinham vez, né? Talvez se a mulher tivesse vez ali, não tinha tanto conflito assim, né? Verdade. Mas tudo muito manipulado pelo Pelo homem, homem. né? E a mulher sempre em local secundário. Sim. A única talvez nesse livro que tenha um lugar um pouco mais especial é Maria, Maria. porque todas as outras estão muito associadas a luxúria, enfim, né? E os homens, Submissão, sim. Tanto né? que na Bíblia, Maria, não tem nenhum livro escrito por uma mulher. Não, só. Acredita-se que Maria Madalena escreveu um livro, mas nunca veio a público, enfim, né? Eu nem O sei se machismo, isso, né? eu nem sei se isso é verdade, mas não teve nenhum livro escrito por uma mulher. Não teve uma visão feminina dessa história, né? Sim. Maria, obrigado, Maria. Não.
Então, vamos lá. Vamos voltar para os sentimentos dos enlutados. Uma aula um pouquinho mais curta, porque é só para complementar a aula anterior. E vamos lá. Cognições. Existem muitos padrões diferentes de pensamentos que marcam a experiência do luto. Alguns pensamentos são comuns nos estágios iniciais do luto e normalmente desaparecem após curto tempo. Mas algumas vezes esses pensamentos persistem e desencadeiam sentimentos que podem conduzir à depressão e à ansiedade. Eu sempre falo assim, você não esquece aquele ente querido, a dor não passa, você vai aprender a conviver com a dor. E eu já tive aluno que falou assim, poxa, professor, mas a minha mãe morreu tem 20 anos. E eu só lembro dela em datas festivas, não dói tanto assim. Dói sim. Você criou uma defesa contra essa dor. A defesa é o recalcamento voluntário. Só que quando você recalca voluntariamente um trauma, você não consegue colocar ele no inconsciente, ou seja, você não tem acesso nenhum. Você coloca ele no que Freud chamou de pré-consciente. Ele está ali. Você tem acesso, mas só quando você quiser. E dá a impressão que você esqueceu. E só numa data festiva você lembra, hoje eu sonhei com o meu pai, é porque ele faria aniversário se estivesse vivo. Então, o seu pré-consciente te lembrou daquilo, daquela dor, daquela falta, daquela saudade. E volta tudo. E naquele dia você fica triste, o luto volta um dia. No dia seguinte, a sua vida está normal de novo. Não esqueceu. Não tem como esquecer uma pessoa que você amou. Não existe isso. Você recalca voluntariamente no pré-consciente. Isso acontece com pessoas vivas também. Quantas pessoas você amou e abandonou ou foi abandonado por ela? Mas você amou verdadeiramente aquela pessoa. Ela nunca será esquecida. Mas, por uma forma, uma ferramenta de defesa da consciência, recalca no inconsciente. E parece que esqueceu. E lembra, tanto que as pessoas falam, mas isso passa, você esquece. Não, não esquece. Esquece voluntariamente. Descrenças. Isso não aconteceu. Não acreditar naquele fato. Eu já vi pessoas durante velórios e enterros falar, nossa, eu estou com a sensação de que isso é um sonho. Isso é uma defesa também da psique, fazendo com que você acredite que aquilo não é real naquele momento, para que não doa muito o momento do velório e do enterro. É um momento muito sensível. E sua psique te dá uma sensação de flutuar, para que você entenda que aquilo não é real, para ser verdadeiramente simbolizado posteriormente. Por isso que uma das técnicas principais é, me fala, como morreu? Morreu de quê? Morreu como? Como foi esse velório? Como foi o enterro? Como você voltou para casa depois desse enterro? Como foi o dia seguinte? Isso é uma forma de simbolizar. Durante a pandemia, entregaram para muitas famílias caixões lacrados. E até hoje ainda existe neuroses obsessivas de questionamento, de descrença da morte. Mas será que fulano morreu mesmo? Você viu?
ninguém abriu o caixão. Será que era ele mesmo? Essa fuga é muito comum. Certa vez, uma paciente minha tinha um filho que trabalhava no tráfico e o filho foi lá dentro do tráfico, mataram, esquartejaram e queimaram ele. E mandaram avisar a família. Até hoje, ela desenvolve essa neurose de que o filho não está morto e que ele fugiu para outro país. Isso tudo vem de uma cultura que nós precisamos daquele velório, nem que seja de 2 horas. Mas aquele velório, aquele enterro, a gente precisa. Ninguém quer, ninguém gosta, não quero ir, mas é necessário que ele aconteça. Isso faz parte da nossa cultura e a pandemia tirou isso de muitas famílias. Não posso acreditar que isso aconteceu, não quero acreditar que isso aconteceu. Esses são muitas vezes os primeiros pensamentos que surgem após a notícia de uma morte, especialmente se a morte foi repentina. Uma jovem viúva me falou, disse a uma paciente, eu continuo esperando que meu marido me causou um choque, apesar dele estar doente há algum tempo, você nunca está totalmente preparado para isso. Mas quando a pessoa está adoecida e desenganada pelo médico, a psique já inicia inconscientemente um preparo para esse momento. As perdas súbitas, repentinas, de pessoas jovens, geram lutos muito mais complexos. A confusão. Muitas pessoas recentemente enlutadas referem que seus pensamentos estão confusos, não conseguem ordenar o pensamento e têm dificuldade de concentração ou de esquecer coisas. Certa vez uma paciente falou para mim que ela estava em luto pela filha há 1 ano e ela falou para mim, eu fui na feira de rua comer pastel e tomar caldo de cana. Porque a minha filha gostava de, nessa feira, comer pastel e tomar caldo de cana. E eu perguntei a ela, você, quando a sua filha era viva, você ia com ela nessa feira? Ela falou, sempre, a gente sempre ia. E você comia o pastel e o caldo de cana com ela? E ela falou para mim, não, eu não gosto de pastel e nem de caldo de cana. E hoje ela repete uma ação da filha. Isso deixa claro que essa paciente ainda está em luto, mesmo 1 ano depois da morte da filha. A repetição de gestos e de comportamento do ente querido que se foi mostra um luto não resolvido ainda. Mas muitas vezes essa pessoa pode mostrar para o social que o luto está completamente resolvido, porque o social cobra muito de que se resolva logo, mas não está. Repetir ações e padrões que eram feitos pelo ente querido é um dos principais fatores que mostra que o luto não está resolvido da forma correta. Quando se preocupa muito, as preocupações podem ser pensamentos obsessivos acerca da pessoa morta e costumam incluir ideias obsessivas de como recuperá-la. Em alguns casos, esses pensamentos tomam a forma de pensamentos intrusivos ou imagens da pessoa falecida sofrendo ou no momento da sua morte. Em estudo na Universidade de Harvard sobre o luto infantil, os pais sobreviventes que apresentavam maiores graus de ideias intrusivas
foram os que perderam o cônjuge ou o filho inesperadamente, com o qual mantinham relação altamente de muitos conflitos. Essa ruminação é outra forma de se preocupar. As pessoas que lidam de forma ruminativa pensam, pensam e insistem e repetem sobre o qual mal se sentiam nas circunstâncias que provocavam os seus sentimentos e revive aquele mal, aquela cena, rumina, aquilo sempre volta, mas ele morreu sem eu ter pedido desculpa, ele morreu sem eu ter pedido perdão. Certa vez um paciente falou para mim, mas ele morreu, eu devia dinheiro a ele. Olha, como se preocupa. E essa preocupação leva a uma esquizofrenia natural, não psicopatológica, mas uma esquizofrenia natural do enlutado. O enlutado quer arrumar uma forma de ter o seu ente querido de volta. E ele começa a ter visões e chamados. E começa a falar, eu vi o fulano. Ele falou comigo. Eu vi um vulto, era ele. Isso são criações da mente, que deseja que ele não tenha simplesmente acabado definitivamente, mas que ele ainda exista em algum outro tipo de plano espiritual ou qualquer coisa desse gênero, mas que ele não tenha acabado definitivamente. E então, algumas pessoas cultuam esse morto. Não deixa ninguém sentar naquele lado da poltrona, porque é onde ele gosta de sentar. Não se desfaz dos pertences daquela pessoa, achando, acreditando que ela ainda existe e que de alguma forma está ali e não vai gostar se eu der um pertence dele ou se alguém sentar naquele lado do sofá. Isso gera esperança de um dia estarmos juntos. E toda religião dá essa esperança. Todas as religiões falam de um pós-morte. E por isso é tão interessante em terapia do luto o seu paciente voltar para a religião dele. Sensação da presença. É o que eu falei agora. O nosso cérebro cria aquela presença. Aquilo vai acalmar aquela pessoa. A sensação de que está aqui comigo. E também tem um elemento egóico. O ego não consegue se libertar de mim. Não consegue se afastar de mim. Está aqui. Eu sinto a presença dele. Mas, na verdade, não está. Não está até que ponto, né? Qual é a fé que esse paciente professa? Então, volte para a fé original. Isso é importante. Eu já vi muitos evangélicos buscar o espiritismo com a esperança de um contato, de uma mensagem, de uma incorporação, de uma carta escrita por um médium. Isso é um erro. Volte para a sua fé original. Isso é o mais importante. A sensação de presença é uma contrapartida da psique na expectativa de diminuir a saudade. O enlutado pode acreditar que a pessoa falecida ainda está presente no tempo e no espaço. Isso é especialmente verdadeiro no período logo após a morte. Em estudos sobre crianças enlutadas, 81% das crianças sentiam-se observadas pelo progenitor falecido. 4 meses após sua morte, essa experiência continuou para muitas dessas crianças, 66%.
2 anos depois do falecimento. Alguns acham essa sensação de presença confortante, enquanto outros não acham e se amedrontam com ela. Mas mesmo quem fica com medo tem uma sensação boa de que essa pessoa ainda existe e está aqui comigo. Poderia estar com outro, mas está aqui comigo. É um grande erro a necessidade de busca por contato espiritual em outra religião que não a religião de origem do seu paciente. Seu paciente tem que buscar as explicações, o acolhimento espiritual na religião de origem e não buscar religiões e crenças que vão trazer mensagens desse enlutado. Alucinações. Tanto que é comum demais as alucinações visuais quanto as auditivas estão inclusas na lista de comportamentos normais, caracterizando-se por experiências frequentes das pessoas enlutadas. É muito frequente a sensação de visão, de que ouviu alguma coisa, de que viu um vulto, ou de que viu a pessoa sentada ali. Em geral, são experiências ilusórias, transitórias, que quase sempre ocorrem poucas semanas após a perda e que representam necessariamente o desenvolvimento posterior de um luto mais difícil. Apesar de ser desconcertante para alguns, muitos acreditam que essa experiência possa ajudar com o recente interesse em misticismo e espiritualidade. É interessante especular se realmente essas experiências são de alucinação ou talvez se caracterizem por outro tipo de fenômeno metafísico. Só que esses fenômenos místicos, espirituais, estão dentro de uma fé religiosa que acompanha um determinado grupo religioso. Então, não é o momento de migrar de uma fé original para uma nova fé. Sair de uma religião para outra no momento de um luto não é uma coisa positiva. Porque a religião de origem desse enlutado, ele conhece todo o embasamento e as escrituras daquela religião. É ali que ele tem que buscar o acolhimento espiritual. Se ele busca uma outra religião, sem conhecimento dos dogmas dessa outra, somente em busca de contato místico, espiritual, normalmente ele não se adapta a essa religião e volta para a religião original carregando a culpa de ter ido em outra fé buscar explicações ou um contato espiritual. Comportamentos. Existem alguns comportamentos específicos que costumam ser associados com as reações normais de luto. Esses podem variar desde distúrbio do sono e apetite até a falta de atenção e retraimento social. Os comportamentos descritos a seguir são habitualmente relatados por uma perda, em geral se ajustando sozinho ao longo do tempo. O distúrbio do sono, ele está muito ligado ao medo da própria finitude, ao medo da própria morte. Porque a morte do ente querido te leva a um pensamento de que você é finito também, que uma hora chegará a sua vez, e chegará, para todos nós. O distúrbio do sono é o medo da morte. Pessoas lúcidas, desenganadas pelo médico, têm dificuldade de dormir
porque tem medo de morrer dormindo. Há muitos místicos que dizem que a sensação de morte é igual a de sono. E isso é difundido no inconsciente coletivo arcaico. E acredita-se que tem uma facilidade maior de morrer dormindo. Nossa, na estatística, quantas pessoas morreram dormindo? Poucas, né? A perda do apetite está ligado à depressão profunda transitória que acontece durante o luto. A falta de atenção é porque o cérebro, a psique estão muito ocupada em te fazer relaxar. E o retraimento social vem de uma revolta. Por como eles podem estar rindo se o fulano morreu? Então, o compromisso com o luto e a observação do descompromisso do outro. Então, se uma pessoa não tão próxima de mim morreu, eu vou ficar triste. Daqui uma semana, eu talvez nem fale mais sobre aquilo. Mas o enlutado mais próximo dele ainda está de luto. E me observa distante, sorrindo, brincando, seguindo a vida. Isso causa uma certa revolta. E o retraimento social vem disso. Eu não quero participar de nada, porque não respeitam o luto, mas eu respeito. Não respeito a morte desse ente querido, mas eu respeito. E há aí uma cobrança e uma autocobrança de que eu tenho que ficar de luto por um longo tempo e eu não posso esquecer esse ente querido. A dica de leitura de hoje é: tudo bem não estar tudo bem. Vivendo o luto e a perda em um mundo que não aceita o sofrimento. Esse livro fala que a sociedade nos cobra de estar o tempo todo sorrindo. E você está triste? Você está aborrecido? Por que que você está assim? Ah, mas só por isso? Ainda não passou? Não. Cada um tem um tempo. Há uma cobrança muito grande, você tem que estar sorrindo o tempo inteiro. Não, não tem não. Tá tudo bem se não estiver tudo bem. É natural o luto, a tristeza, se prolongar por mais do que o limite, é psicopatológico e precisa de ajuda psicanalítica. Mas os sentimentos têm que ser vividos. O luto tem que ser vivido. O luto tem que ser sentido. Tem um pedaço desse livro que fala assim: ei, eu também. Quando ouvem falar da nossa dor, muitas pessoas tentam demonstrar empatia contando as próprias histórias de luto. Isso não vai desde com comparações próximas, porém inexatas, do tipo: meu marido também morreu, até o meu peixinho dourado morreu quando eu tinha 8 anos. Então sei como você se sente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Cada um tem um luto único. E ninguém sabe, e ninguém nunca saberá o que você está sentindo. É único. Compartilhamos histórias de perda para mostrar que entendemos sua situação. Ei, olhe, eu já passei por isso. Entendo como você se sente. Isso é uma forma de empatia, mas não revela verdadeiramente o que eu estou sentindo. Você não me representa. O meu sentimento é único. O meu luto é único. Compartilhar histórias é uma forma de tornar o luto menos solitário, mas não dá resultado. Comparar um luto a outro é um equívoco. Quando falamos de uma modalidade recente e eficaz da psicanálise, que é a psicanálise em grupo,
mas que não é uma técnica nova. Os psicólogos já faziam isso, né? Nós adaptamos a terapia em grupo para a psicanálise. É você ouvir o real do outro na mesma condição que você. Mas quando você ouve o do outro, nitidamente você percebe, não é igual ao meu. Mas ele está conseguindo superar. Eu vou também. A terapia em grupo é isso. Não é para você se ver na dor do outro. É para você ver que o outro passou pela mesma coisa e sente diferente. E todos nós, nesse grupo, juntos, podemos sair dessa. Grupos de alcoólatras, de usuários de drogas, de mulheres que amam demais. São grupos antigos, famosos, e que tem efeito, funciona. Mas eu vou ouvir ali a dor do outro. Não é igual à minha. Mas eu vou ver que tem outras pessoas sofrendo também. Eu não sou o único. Uma experiência não se traduz em outra. O luto é tão individual quanto o amor. O afeto de alguém ter passado, o fato de alguém ter passado por uma perda, mesmo uma perda semelhante à sua, não significa que entenda você. Quando alguém relata a própria história de perda, tem como objetivo amenizar a sua dor, e isso é verdade. Mas não é só isso. Todo mundo suporta algum luto, desde as perdas do dia a dia até as maiores, mais marcantes. Como não costumamos tocar no assunto, temos reservatórios especiais e globais de dores guardadas em silêncio no pré-consciente. Ao expor o luto, é como se um portal se abrisse, uma oportunidade de aceitação e de franqueza. Você começa a falar sobre perda e é como se de repente houvesse uma permissão. Então as pessoas pensam: ai, graças a Deus, agora estamos falando sobre luto. Deixa eu contar as perdas que eu já sofri. Quando a pessoa fala, eu já passei por isso, ela, ela precisa de permissão para falar do luto dela. Por isso as terapias em grupo funcionam tão bem. Todos queremos desabafar a nossa dor. Todos carregamos histórias que precisam de reconhecimento. Mas logo agora, quando você está sofrendo, quando sua perda é primitiva e poderosa, não é hora de conversar sobre as perdas dos outros. A comparação de luto é o compartilhamento de histórias. Não trazem conforto. Claro que não. Pode parecer que sua perda foi eclipsada pela necessidade de outra pessoa contar a própria história. Não importante há quanto tempo aconteceu ou como é irrelevante para você. Uma terapia em grupo, cada um tem um tempo de fala igual e cada um vai se expressar no mesmo tempo. Quando uma pessoa enlutada está em um velório ou recebeu a visita de um amigo ou de um parente, ele fala: eu também perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe, olha, não foi igual à sua. Ele tomou aquele momento para ele. Ele ofuscou a sua dor. Ao falar sobre o próprio sofrimento, a pessoa tira o foco de ajudar você e se volta às próprias necessidades. Parece perverso, mas é apenas uma das maneiras sutis como nossa cultura, com defeitos inúmeros, impacta o verdadeiro processo de luto. Como temos o poder de abafar o luto, de esconder, de recalcar no pré-consciente, porque as pessoas não toleram o luto do outro, a dor do outro. Você perdeu o seu ente querido, eu vou te ouvir. Mas daqui 2 meses eu me afasto.
não tem mais paciência para o seu luto. E o enlutado percebe que as pessoas começam a se afastar porque ele não tem outro assunto. E aí ele recalca o luto, buscando uma oportunidade de voltar a falar em algum momento sobre aquele ente querido. E o momento é roubar o luto do outro. Existem ocasiões mais adequadas para alguém compartilhar histórias de perda. Por exemplo, quando o seu mundo não estiver acabado de implodir, você se sente roubado pelas histórias de luto dos outros, porque uma coisa lhe foi tirada, a importância central da sua situação atual. O luto é seu, o momento é seu, viva e expresse o seu luto. O nome desse texto é A Competição de Lutos. Nossa, a aula foi interessante porque nós começamos com questões religiosas que falavam de elementos egóicos e terminamos com o mesmo ego. A gente competindo pelo luto. Eu quero roubar o seu luto, agora eu vou falar do meu. E não, né? É o momento daquela pessoa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês que estiveram ao vivo. Ana Carolina, Maria Luzia, Maria Chua, Ivone, Alexandra, Isabelle. Eu entendo os que não puderam estar ao vivo por inúmeros motivos e também por ser uma véspera de feriado e não é um problema, apesar que o ao vivo é muito mais gostoso, não é, gente? Mas, enfim, essa gravação está aqui para você que não pôde estar ao vivo. Obrigado a todos que estiveram aqui, que me ajudaram, que trouxeram a sua experiência de vida, o seu olhar único para aquela obra de arte. Desejo a vocês um ótimo feriado, um maravilhoso final de semana. Quarta-feira que vem estaremos juntos, às 20 horas. Fiquem na paz. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom descanso para todo mundo. Para vocês também.